E aí, pessoal, o Grêmio atingiu um número importante hoje, o primeiro milhão. Você vai entender. E vamos falar também sobre a reunião com o Cauã Kelvin, a tentativa de renovação do contrato do jovem talento tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é do Ativo, 100% natural, sem contraindicação, para melhorar você na hora H. Isso mesmo, Ativo é a solução. Você vai pedir no WhatsApp que está aqui na descrição, o seu Ativo vai receber em casa com uma promoção muito especial e receber, e claro, na hora H você vai estar muito mais forte, você estará muito mais bem preparado. Ativo, compre, conheça e nunca mais deixe de ter. Eu indico. Gente, vamos falar de duas situações. O primeiro milhão. O milhão a gente nunca esquece. O que quer dizer isso? Eu tenho informações importantes também sobre Cauã Kelvin, mas vamos começar com isso. Porque o Grêmio hoje atingiu a casa de 15 mil novos sócios. E isso representa um acréscimo bruto de 1 milhão mensal no caixa do Grêmio. Precisamente 1 milhão e 80. O ticket médio que a gente consegue medir com a compra dos sócios, gira em torno de R$ 72. E aí o cálculo é simples. O Grêmio passa de 1 milhão de faturamento com o quadro social. Isso representa até o momento um acréscimo de 1 milhão mensal em relação ao que o Grêmio vinha produzindo. E isso é muito importante. Como você viu na imagem da capa, o Grêmio passou de 76 mil sócios ativos, iguala-se ao Internacional em sócios que estão contribuindo mensalmente, ou seja, sócios em dia. A tendência pelo momento é que o Grêmio, inclusive, supere isso. Lembrando que o ticket médio do Grêmio é um pouco mais alto que o ticket médio do Internacional, mas isso não é motivo, não estou granalizando aqui, pelo contrário, só para a gente entender também as grandezas e saber como as coisas estão sendo colocadas por lado a lado dos clubes, dos maiores clubes aqui do Rio Grande do Sul. E essa é um número, ou o primeiro grande número que a gente precisa comemorar. Desde que o Grêmio anunciou Soares, o Grêmio montou e refez uma lógica muito importante. O Grêmio chegou a ter 96 mil sócios em dia. Quando fechou para a pandemia, o Grêmio tinha 87 mil sócios em dia. Esse talvez seja o próximo caminho. O Grêmio conseguiu fazer a roda girar e o próximo caminho talvez seja exatamente esse, voltar a quando fechou para a pandemia, lá no dia 18 de março de 2020, logo depois do clássico Grenal da Libertadores, quando tudo parou. Ali as coisas começaram a acontecer e o Grêmio, além de toda a dificuldade que a pandemia trouxe, também teve percalços depois disso dentro do campo de jogo, o que determinou sempre essa queda. O Inter conseguiu recuperar, o Grêmio não conseguiu recuperar tudo e agora começa a trabalhar, já trabalha, é verdade, há algum tempo, para recuperar o espaço perdido, e esse primeiro milhão é um ponto importante. O outro assunto aqui, delicado assunto, é a renovação de Cauã Kelvin. Hoje, 13h30, o staff do jogador e a nova diretoria das categorias de base do Grêmio estiveram reunidos. Eu consegui colher algumas informações e o que a gente pode dizer num primeiro momento é que a conversa foi boa, mas a renovação não saiu. O Grêmio apresentou duas propostas já, agora a coisa caminhou um pouquinho, mas tem muitos espaços ainda para serem preenchidos. E eu não falo aqui de dinheiro propriamente. Eu falo aqui em plano de carreira. O que acontece historicamente com esses jogadores que ganham mais destaque? Eles começam a receber sondagens. O Diego Rosa acabou parando numa dessas sondagens e fechou o negócio com o Grupo City. Quando fechou, ele foi vendido porque o Grêmio não tinha o que fazer. O próprio Romildo Bolzano, numa entrevista que eu fiz com ele lá para Pachola, ele disse, não tinha o que fazer. Ou vendia, ou saía de graça um ano depois. O Grêmio ali conseguiu vender,
seria uma super venda, acabou sendo uma boa venda, porque o Grêmio vendeu por um valor importante, na época 6 milhões de euros, e teria gatilhos que o jogador acabou não cumprindo. Hoje o jogador é do Bahia e o Grêmio não tem mais direito a esses gatilhos que havia firmado lá com o Grupo City. Essa é uma situação comum nesses jogadores. E o Cauã Kelvin é muito visado. E nesse momento tem mais ou menos o mesmo problema que o Diego Rosa. O contrato dele vence no final de janeiro, ele completou 18 anos nos últimos dias, e o contrato, aquele primeiro contrato que é de 3 anos, que ele fez no dia que ele completou 16 anos, vence no final de janeiro do ano que vem. Na metade do ano, o Cauã Kelvin pode fazer um pré-contrato com qualquer clube e sair pelo que oferecerem. E essa realidade também está posta numa reunião como essa. Eu confesso para vocês que eu imaginei que o Grêmio sairia dessa reunião de hoje com uma renovação. Acabou não acontecendo. Conheço a vontade do Cauã Kelvin pelas pessoas que conversam comigo de permanecer e de fazer história aqui. Só que o Grêmio terminou com um time de transição e o Cauã Kelvin já está 2 anos jogando no Sub-20. Ele jogou esse ano a segunda Taça São Paulo dele. Ele foi melhor na anterior, na última o Grêmio não foi muito bem, o Cauã também não foi bem. O Grêmio, inclusive, demitiu o Luiz Eduardo, o treinador do Sub-20. E o que a gente tem agora é esse impasse. Nos próximos dias nós teremos situações envolvendo exatamente essa questão. O Cauã Kelvin é uma representação das categorias de base do Grêmio. O Grêmio vai ou não vai conseguir montar planos de carreira para esses jovens jogadores voltarem a fazer a roda girar. Imaginem o Grêmio perder jogadores exatamente por essa indefinição. Eu estou preocupado com isso porque sei que a trava neste primeiro ano no profissional vai ser grande. Dificilmente o Grêmio vai revelar jogadores do jeito que está o planejamento. A gente vê um planejamento muito específico para se tentar ser competitivo, o que é muito importante, mas é preciso pensar nessa roda, porque senão explode. A gente sabe como funciona. E o Grêmio tem, nesse jogador, talvez um ponto importante. Eu estou curioso para ver como vai ser a utilização do Zinho, do Rubens, do Iago e do Cauã Kelvin. É por aí que as coisas vão se definir no Grêmio. E o futuro está aí. E o Grêmio hoje passou por uma reunião sem a definição e o que nos traz aí muita preocupação. Eu acredito muito na renovação dele, porque sei, ele é jovem ainda, ele vai, como eu disse, ele tem 18 anos, ou seja, dá para trabalhar mais um ano na base, mas tem que apresentar um plano para que ele seja utilizado no profissional e não espere até os 22, 23 para poder jogar no Grêmio. Isso não dá para acontecer. Isso vai começar a surgir como surgiu no passado. O Grêmio não pode repetir Diego Rosa, o Grêmio não pode repetir TT, o Grêmio precisa ter plano de carreira. Eu estou falando do Cauã Kelvin. Daqui a pouco vai surgir o Gabriel Meck, que ainda é criança, mas que com 16 anos vai estar pedindo passagem. E nós temos que ter planos bem definidos. É um alerta aqui. E de noite a gente ainda vai falar sobre a janela, porque tem informação importante sobre isso, mas isso a gente fala lá por volta das 10 horas da noite. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.